Olá, eu saúdo você que acompanha o blog São Francisco, o Espírito de São Francisco nas fontes franciscanas, com a saudação de São Francisco, ela mesma, paz e bem. Nós estamos com a mensagem desse vídeo chegando até você, trazendo o nosso 9º encontro. Nós temos como tema a conversão espiritual da graça de como vencer-se a si mesmo, o exemplo por excelência de São Francisco de Assis. No último encontro, o 8º, dissemos que depois de termos falado da conversão crística no 7º encontro, sentimos a necessidade de retomar a conversão espiritual de São Francisco. Foi o que fizemos com a reflexão do 3º capítulo. Hoje, vamos continuar a falar da conversão espiritual através do 4º capítulo da Legenda dos Três Companheiros, que tem como título Como, a partir dos leprosos, começou a vencer-se a si mesmo e a sentir doçura naquelas coisas que antes lhe eram amargas. A vida é um todo dinâmico e as passagens de uma etapa para outra sempre tem um certo meandro ali. Isto é, entre uma etapa e outra, aquela que vai se consumando já traz em seu bojo a semente daquela que vai estar iniciando. Assim, na conversão espiritual de São Francisco, já temos a semente da conversão crística de São Francisco acontecendo ali, sendo gestada. Então, convém que nós pensemos o que as fontes franciscanas nos trazem como experiência. Há dois modos de experiência. Num modo, algo vem ao nosso encontro, nos atinge, nos afeta, nos toma, e assim nos transforma, nos envia, mudando nossa destinação, nossa história. Esse tipo de experiência nós vimos no capítulo 3º da legenda que estamos estudando. No outro tipo, a experiência consiste em o homem ativamente ir em busca, caminhar, pôr-se à prova, expor-se, para sondar, explorar uma nova realidade que se descortina nesse caminho para ele, como um novo país e uma nova paisagem em que ele passa a habitar. Isso nós vemos neste capítulo 4º da Legenda dos Três Companheiros. Francisco está à procura da vontade divina, e um dia, quando orava com fervor, suas buscas e perguntas recebem uma resposta. Francisco, se queres conhecer minha vontade, importa que tu desprezes e odeies todas aquelas coisas que amaste e desejaste possuir carnalmente. Depois que começares a fazer isso, aquelas coisas que antes pareciam suaves e doces te serão insuportáveis e amargas, e naquelas coisas que antes tinhas horror, aurirás uma grande doçura e uma suavidade imensa. Vamos refletir sobre isto que a legenda nos traz. Francisco tornou-se discípulo de Deus. E Deus mesmo está ensinando-lhe o caminho da vida no espírito, em sua dinâmica e em seu modo de ser. O Mestre Divino está orientando seu caminho. Francisco está deixando de ser um homem carnal para vir a ser um homem espiritual. A experiência do espírito consiste aqui numa inversão. O que antes Francisco apreciava e de que ele gostava, passará a desprezar e a desgostar, e vice-versa. O que antes Francisco desprezava e de que ele não gostava, passará a apreciar e a gostar. O que antes lhe era doce se tornará amargo, e o que antes lhe era amargo se tornará doce. Conversão espiritual é esta inversão. É uma inversão de valores. O que se preza passa-se a desprezar. O que antes se despreza
passa-se a desprezar. Aquilo que antes era considerado positivo para a conservação e a potencialização da própria vida se torna negativo. E vice-versa, aquilo que antes se desprezava, não se levava em consideração, passa a ser o positivo. A conversão espiritual é também uma inversão de afetos e gostos. O que antes se amava e de que se gostava, passa-se a se odiar e desgostar. Aquilo em que antes se sentia prazer e alegria, atração e fascínio, passa-se a encontrar repugnância. E vice-versa. Aquilo em que antes se sentia asco e repugnância, passa a ser fonte de prazer, alegria, contentamento. Conversão é mudança, pois, de valor e de afeto. Valor é aquilo em que nós vemos uma possibilidade de conservar e de potencializar a nossa vida. Em vez de valor, o Evangelho fala de tesouro, numa linguagem mais concreta. O Evangelho diz: onde está o tesouro, ali está o teu coração. Nós somos aquilo que nós amamos e como nós amamos, como nos ensinava Santo Agostinho. A ordem do amor é a ordem do coração, como nos ensinou Pascal. O que nós prezamos e aquilo em que nós encontramos nossa alegria diz algo de decisivo a respeito do que nós mesmos somos. Se mudam nossos valores, nossos bens, nossas preferências, é sinal de que mudamos nós mesmos em nossos corações. O que amamos e como amamos define de certo modo o que somos. Nós amamos amar o amor. O amor é a força mais radical de nosso ser. Junto com ele, o ódio. Essa dialética de amor e ódio é o jogo de nosso coração. O ódio diz: quero que não sejas. O amor diz: quero que sejas. Se amamos algo como tesouro mais precioso, odiamos aquilo que nos desvia de conquistá-lo, de tê-lo, de fruir dele. Vemos como Francisco era amante de si mesmo. Agora ele passa a desprezar-se a si mesmo. É que ele, com seus amores carnais, isto é, egoístas, narcísicos, parciais, unilaterais, era o seu principal adversário. Francisco era inimigo do seu próprio bem e da sua própria felicidade. Era preciso que este eu carnal fosse desprezado e odiado, para que nascesse em Francisco um si mesmo espiritual, uma identidade maior, aberta à imensidão, à largueza e à profundidade da vida. Isto que se chama o grande desprezo. É um desprezo daquilo que em si é pequeno e mesquinho, para poder prezar e abrir-se àquilo que em si pode ser muito maior, mais amplo, mais largo e mais profundo. Uma medida de identidade humana melhor e maior. Era preciso, então, que o seu afeto se desapegasse das coisas que até então ele cobiçava possuir e se voltasse a amar algo mais nobre, mais precioso. A mudança de Francisco se cumpre no encontro com os leprosos. A mudança do coração se concretiza realmente em mudanças de atos, de atitudes, de hábitos e de costumes. Francisco costumava ter grande horror aos leprosos. Quando ele desceu do cavalo e deu uma moeda a um leproso que lhe pedia esmola, beijando-lhe a mão e recebendo dele um beijo de paz, então tudo começou a mudar interiormente em Francisco. Este passo, porém, foi mais do que um passo, um verdadeiro salto.
Neste salto, Francisco deixava para trás o leproso que habitava sua própria alma. Dispunha-se, assim, a se tornar um homem novo, com novo vigor de vida. Neste salto, Francisco se lançava para o futuro num novo projeto de existência. Este passo, ou melhor, este salto, naquele instante, foi o dom de uma conquista. Foi uma conquista, pois assim Francisco vencia a si mesmo. A boa vontade de Francisco vencia com efeito sua percepção de valor distorcida e sua sensibilidade ainda enferma, ainda não bastante atenta ao verdadeiro bem. Francisco evertia, fazia explodir o seu velho mundo beijando a mão daquele leproso. Fazia aparecer um mundo novo. Este passo foi um salto na obediência da fé. Foi o dom de uma conquista. Na boa vontade de Francisco estava latente a graça de Deus. Por isso, o texto diz: daí por diante, começou mais e mais a desprezar-se a si mesmo, até chegar perfeitamente pela graça de Deus à sua vitória. Um ato, porém, por mais decisivo que ele seja, embora necessário, não é suficiente. É preciso retomar a atitude daquele ato sempre de novo, a cada vez de modo novo. Por isso, Francisco passou a frequentar o hospital dos leprosos e a conviver com eles. Pouco a pouco, sua percepção de valores e seu sentir mudam. E depois de cada visita aos leprosos, voltava para casa fazendo a experiência de que aquilo que antes lhe era amargo, isto é, ver e tocar leprosos, converteu-se em doçura. Não que Francisco não se importasse antes com os leprosos. Até então, ele fazia o bem aos leprosos, mas por intermédio de outra pessoa, que lhes levava sua esmola aos leprosos. Mas agora, Francisco não tem nenhum intermediário. Encontra-se face a face com eles. Agora Francisco tem a experiência de conviver com eles. A imediatez da experiência se dá como corpo a corpo. Ele se dispõe a ver e a tocar-lhes. O contato humano com eles curou Francisco de sua própria lepra interior. Francisco descobriu nos leprosos uma humanidade escondida, velada aos olhos daqueles que os recusavam, os rejeitavam. E Francisco descobriu naquele homem velho que tinha medo dos leprosos, o verdadeiro leproso. Tudo se inverteu em Francisco. A legenda lembra que Francisco mesmo deu testemunho dessa sua transformação em seu testamento. Ela diz: mas pela graça de Deus, fez-se tão familiar e amigo dos leprosos que, assim como atesta no seu testamento, permanecia entre eles e os servia humildemente. No texto do testamento, Francisco chama esta experiência de fazer misericórdia, pôr em obra o vigor da misericórdia. Francisco continua seu processo de transformação. Ele era alterado para o bem. Ele estava alterado para o bem. Além da esmola, isto é, da prática da misericórdia, também a oração vai levando Francisco a crescer espiritualmente. Como no capítulo 3, a oração é vista como um esconder o tesouro do coração, enquanto vende tudo o que tem para possuir o campo em que este tesouro está escondido. No capítulo 3, se diz que Francisco escondia o tesouro de Cristo no seu coração. Agora, no capítulo 4, diz que, inundado por um novo e singular espírito, exortava ao Pai no abscôndito, cobiçando que ninguém soubesse o que fazia no interior, a não ser somente Deus, a quem assiduamente consultava sobre como possuir o tesouro celeste. Então, aqui diz que Francisco, num espírito novo e singular, exorava ao Pai
no abscôndito, isto é, no escondido. Ao mesmo tempo, Francisco vai se tornando um cavaleiro de Cristo. As lutas são as tentações incutidas pelo inimigo do gênero humano, como diz a legenda, o diabo. As tentações atingem sua memória sensível, sua imaginação e suas cogitações, isto é, as perturbações dos pensamentos vãos, mas não podem penetrar no mais íntimo recôndito do seu coração. Francisco, no entanto, as enfrenta com insistência e persistência. A legenda diz: sustentava, porém, com máxima paixão e ansiedade da mente, não podendo aquietar-se enquanto não completasse em obra aquilo que concebera na mente. Paixão e angústia aqui são salutares. A ansiedade ou a angústia de Francisco diz que ele estava, por assim dizer, apertando o cinto, entrando pela via estreita da salvação e mantendo uma grande tensão e inquietação que o conduziriam a uma transformação salutar. De fato, o companheiro que Francisco levava consigo à gruta e que ficava de fora enquanto Francisco lá dentro tratava do seu tesouro escondido, parecia a este companheiro, que Francisco tinha se transformado em outro homem. Para terminar, tratando desta questão que a legenda nos traz a respeito do vencer-se a si mesmo, nós gostaríamos de ler uma passagem de um texto do Frei Hermógenes Arada. Vamos terminar com esta leitura. Ele diz: mas, por outro lado, o viver que se deixa neurotizar por uma dificuldade, por maior que ela seja, está apto para atravessar o deserto da abnegação escatológica? Não é a falta de treinamento num tal vigor que aumenta o peso de uma tal dificuldade? Mas talvez seja necessário assumir essa fraqueza, eliminando a dificuldade. Só que neste caso fica o problema. Tirando essa dificuldade, o vigor pode atravessar o deserto, o vigor para atravessar o deserto não aumenta, apenas adia o problema. O que me preocupa muito a esta altura é a falta de ambição na busca do fundamental da vida religiosa. Parece que se pensa só no imediato do viver. Surge a dificuldade, elimina-se a dificuldade. Mas quando não é possível eliminá-la, por que será que as pessoas se neurotizam? Por que não são capazes de treinarem na dificuldade o crescimento real, corpo a corpo da identidade? Talvez hoje a vida religiosa nos torne tão infelizes porque não temos uma grande ambição de sermos religiosos, curtidos na jovialidade da abnegação. Porque somos tão resignados e passivos na busca do sentido jovial da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo? Digo isto não para criticar, pois para mim é insuportável saber que a comunidade sofre. Com outras palavras, sofro da mesma falta de cordialidade como todos os outros religiosos hoje. O que há, pois, com nossa jovialidade? Talvez a minha tarefa seja de suportar a comunidade, na tentativa sempre frustrada de viver o crescimento da jovialidade. É na medida em que eu mesmo vivo a jovialidade que posso animar os outros a terem ambição de crescimento. Mas como isso é difícil? Creio que é mais fácil substituir o outro no sofrimento do que suportar o outro suportando o sofrimento. Certamente, percebo que a palavra suportar, como eu a emprego, não respira o ar do Evangelho. O Evangelho pode ser duro, difícil, cheio de dor, mas jamais é de sofredor, pois vive na vida divina. Significa isso tudo que eu devo muito ao sofrimento da comunidade. Não posso dispersar e tornar vão o sofrimento de meus irmãos. Isso é uma passagem do diário de Frei Hermógenes Arada, no livro da Fidelidade do Pensamento, Fragmentos de um Diário, na página 24. Muito obrigado pela atenção,
Muito obrigado pela sua paciência e até o próximo encontro.